Olá, nono ano! Vamos para a nossa aula de português de hoje. Vamos aprender sobre colocação pronominal. Vamos lá. Primeiro vamos entender já a informação que nos traz essa nomenclatura, tá? Colocação pronominal é a colocação dos pronomes. Mas como assim a colocação dos pronomes? Nós já aprendemos alguns anos atrás, tá? Sobre os pronomes oblíquos, que eles são empregados nos nossos textos para substituir termos, complementos verbais, a fim de evitar redundância, né? Ah, você viu fulano? Sim, eu vi. É isso? Já comprou os discos? Sim, eu os comprei. Não é assim? Então, esses pronomes oblíquos também apresentam um lugar determinado antes, no meio ou depois de um verbo. Existe uma colocação adequada para esses pronomes. É justamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora, tá? Vamos lá primeiro revisar um pouco sobre os pronomes oblíquos. Vamos relembrar o uso, vamos relembrar quais são eles, tá? Como substituímos esses complementos verbais. E após nós lembrarmos sobre esse assunto, nós vamos explicar para vocês, eu vou explicar para vocês, onde devemos utilizá-lo na nossa oração. Se antes, no meio ou depois de um verbo. Vamos lá? Começando aqui, nós temos o livro de vocês que vem informando quais são os pronomes oblíquos, para revisarmos. Ó. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as. Vocês não aprenderam assim, vocês lembraram de musiquinha, né? Me comigo, te contigo, se consigo, o alhê, nós conosco, vos convosco, se consigo, os as leis, não foi isso? Só que nós vamos usar basicamente esses pronomes átonos que aqui estão expostos, tá? O me, te, se, o a, lhe, nos, vos, os, as, ok? Então, vocês vão ter acesso à página 261. Eu trouxe para vocês uma explicação mais minuciosa, tá? Para complementar, para auxiliar a compreensão de vocês. E eu vou deixar a tela cheia para facilitar isso, ok? Então, vamos rapidamente. Deixa eu só encontrar aqui. Pronto. Aqui nós temos colocação pronominal, tá? É a posição que os pronomes pessoais oblíquos, aqueles que eu acabei de mencionar, e somente os átonos, porque nós temos oblíquos átonos e tônicos, tá, gente? Apenas os átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. Vocês já viram essa frase por aí, já escreveram inúmeras vezes, né? E ficam olhando para uma frase como amo-te, como algo estranho, né? Amo-te? Como assim? Não é te amo? Então, queridos, a colocação adequada de um verbo iniciando uma frase é sempre após esse verbo, porque nós não podemos começar uma oração com um pronome oblíquo átono, tá? Com esse pronome aqui. Não se inicia uma oração com pronomes oblíquos. Portanto, a maneira adequada de se escrever o nosso te amo é amo-te, ok? O pronome após o verbo amar. Tranquilo? Diferente, né? Não esperavam por isso, né? Pois é. Ah, professora, então não posso mais escrever te amo? Lógico, numa linguagem informal, na nossa fala, nos nossos textos informais, vamos aplicá-lo, mas sabendo que, de acordo com a norma padrão, eu não posso iniciar uma frase com o pronome oblíquo, portanto, ele virá após o verbo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos relembrar quais são os pronomes oblíquos átonos? Olha aqui, eu fiz uma relação aqui para vocês, eu trouxe para vocês, na verdade, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os oblíquos, tá? Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, se, lhes, os, as. Então, eu tenho todos os átonos, tá? Que serão usados.
Primeira pessoa, segunda. A terceira eu tenho se, lhe, o, ia. Vou explicar o uso de todos esses, tá bom? Primeira do plural e segunda eu tenho nós e vós. E a terceira também há uma diversidade maior. Se, lhes, os, as. Certo? Muito bem. Agora, quando vamos usar, antes de eu ir para o próximo slide, esse o e esse a. Vocês repararam que terceira pessoa. Primeiro fator é observar que são empregados na terceira pessoa. Palavras masculinas, o. Palavras na terceira pessoa feminina, a. E o lhe, ele é usado apenas em objetos indiretos. Eu vou explicar isso depois para vocês, tá bom? De uma forma mais detalhada, ok? Para nós não confundirmos somente na oralidade, já pode haver alguma confusão, eu quero mostrar para vocês na prática. A mesma coisa aqui, terceira pessoa, objetos diretos, os, as, no masculino plural e feminino plural, e objeto indireto, o lhes. Tranquilo? Vamos lá. O que é colocação pronominal, como eu falei para vocês? Olha aqui. Na colocação pronominal, eu tenho 3 nomes diferentes. Depende da posição do meu pronome. Se o meu pronome vem antes do verbo, digamos que aqui eu tenho um verbo, tá, gente? Antes do verbo, eu tenho uma próclise. Se o meu pronome vem no meio do meu verbo, é possível, professora? Claro que é. Eu tenho uma mesóclise. Se o meu pronome vem depois do meu verbo, como é o caso do amo-te, que eu mostrei para vocês, eu tenho uma ênclise. Então, são 3 nomes que estamos aprendendo agora, de acordo com a colocação do meu pronome. Próclise, mesóclise e ênclise. Tudo de acordo com o meu verbo, tá, gente? É o meu pronome colocado sempre antes do meu verbo, próclise. No meio do meu verbo, mesóclise e depois do meu verbo, ênclise, ok? Vamos lá. Colocação pronominal. Na frase, os pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições em relação ao verbo. Antes, no meio e depois. Próclise, mesóclise e ênclise, ok? Vamos lá. Colocação pronominal. Quando o meu verbo ele vem antes, quando o meu pronome, perdão, vem antes do meu verbo. Vamos ver a frase? Não me ofertaste flores ontem. Eu usei, antes do verbo ofertaste, um pronome me, não me ofertaste. Ou seja, esse me está substituindo o a mim, não é isso? Não ofertaste a mim. Então, esse me substituiu um pronome utilizado para substituir algo dito, certo? Algo já mencionado. Então, não me ofertaste, não ofertaste a mim. Perfeito. Eu usei antes do meu verbo, tá? Portanto, eu tenho uma próclise. Agora, eu vou explicar para vocês que existe uma regra para cada um deles, é claro, tá? Eu vou ensinar isso para vocês hoje. Eu também tenho o meu verbo no meio, o meu pronome, vocês meio com verbo, né? O meu pronome no meio do meu verbo. Olha quando acontece isso. Ofertar-te, ofertar-me as flores amanhã, ofertar-me-ás flores amanhã. É tão difícil de ler, né? E é tão difícil de ouvir. A Bíblia costuma ter muitos verbos em mesóclise, tá? Far-te-ei uma grande nação, dar-te-ei, né? É muito comum textos bem formais, tá? Para o uso da mesóclise. Vou explicar quando vamos fazer, como vamos empregar esse pronome no meio do verbo, tá? Tudo isso aqui é um verbo, ó. Tá? Esse as faz parte do verbo e o me ficou no meio. Temos também a ênclise, que vem depois do verbo.
Oferta-me flores hoje. Oferta-me, tá? Agora vocês já conseguiram pegar, né? Perceberam que esse me aqui não começou a frase porque eu não posso iniciar uma oração com o pronome oblíquo? Muito bem. Portanto, eu usei após o meu verbo. Oferta-me flores hoje. Perfeito? Vamos lá. Aqui eu tenho uma história em quadrinhos para mostrar para vocês o uso da próclise. Antes disso, eu vou lá no livro de vocês, tá? Porque nós vamos, passo a passo, identificar esses fenômenos, essas colocações pronominais. Vamos lá. Apareci aqui novamente, então vamos. Aqui no livro de vocês, nós temos o primeiro exemplo, ó. Foi minha mãe quem me chamou. Temos também um outro exemplo de ênclise, tá? Que foi após o verbo, ó. Hospedei-me em Copacabana. Como eu falei para vocês, eu não começo a frase com um pronome complemento. E tenho a mesóclise, que eu já mostrei para vocês, que é o verbo, que é o pronome no meio do meu verbo, tá? Agora vamos entender o uso de cada um deles. Primeiro, antes de continuar lá no slide, eu trouxe para vocês aqui algumas informações. O uso dos pronomes oblíquos átonos me, te, se, os, as, leis, nos e vos. Em relação ao verbo, é bastante livre no Brasil. Depende muito do ritmo, da harmonia, da ênfase e principalmente da eufonia. Como a pronúncia brasileira é diferente da portuguesa, aqui a colocação pronominal também difere da de Portugal. O português brasileiro é essencialmente proclítico, tá? Proclítico é que usa muito o pronome no início, antes do meu verbo, né? Como o te amo, que é o mais famoso deles. Me empresta essa caneta, me dá isso aqui, né? Nós somos excessivamente proclíticos. Isto é, sempre usamos o pronome na frente do verbo. Para a escrita de textos formais, entretanto, é preciso conhecer algumas regras de colocação, de acordo com a norma culta. Agora sim, nós vamos começar a explicação do uso da próclise, da mesóclise e da ênclise, ok? Vamos lá. Possivelmente, eu só vou explicar para vocês duas delas hoje, tá? Não dá tempo de explicar todas. Eu vou explicar somente a próclise hoje. Opa! Pronto. Eu vou explicar somente a próclise hoje para vocês, tá? Vamos lá. Começando aqui. A próclise ocorre quando há palavras que aparecem antes do verbo e atraem o pronome átono. Nós vamos pensar assim. Para acontecer próclise, o que é a próclise? A próclise é quando o meu pronome ela vem antes do verbo, certo? Que é até o uso mais comum, né? Como acabamos de mencionar ali, de nós brasileiros. Usamos antes. Mas eu não posso sair usando aleatoriamente quando eu bem entendo, quando eu desejo. Existe uma regra e eu preciso observar esta regra. Vamos lá. Primeiro passo. Há palavras, né, que vão servir de atração. Elas serão palavras atrativas que vão aproximar esse pronome delas. Como assim? Vamos lá. Primeiro passo. Palavras de sentido negativo. Bom, eu tenho advérbios de negação aqui de sentidos negativos. Ó. Não, nunca, jamais, nada, nenhum. São palavras com sentidos negativos. Essas palavras, elas vão atrair esse pronome para próximo delas. Então, funcionando como palavras atrativas, eu vou ter que usar nessa oração um pronome proclítico, um pronome antes do meu verbo, se aproximando dessas palavras. Vamos ver na prática como acontece? Olha aqui. Por exemplo, não te vi. O verbo é o ver, só que aqui eu nem
teria dúvida, porque ficaria estranho falar não vite, né? Não ficaria estranho para a gente? Há situações de comunicação que causam estranheza, né? E esse é um dos casos. Mas existe uma regra, tá? Mesmo causando essa estranheza, existe uma regra que foi justamente utilizada aqui. E por esse motivo nós temos um pronome proclítico, usado em próclise. Por quê? O não é uma palavra negativa. Deixa eu só pegar aqui um destaque para gente. O não é uma palavra negativa. E ele vai atrair para próximo dele esse pronome oblíquo átono. Então, eu nunca poderia, por exemplo, usar o ST após o verbo. Por quê? Porque eu tenho uma palavra negativa que vai atraí-lo para próximo, tá? Ninguém. Ninguém é outra palavra negativa. O ninguém aqui também funciona como uma palavra que vai atrair esse pronome para próximo dele. Então, eu tenho ninguém o escutou. Eu nunca poderia usar ninguém escutou-o. Não poderia fazer isso. Por que eu não poderia? Porque esse pronome vai se aproximar dessa palavra negativa e vai ficar antes do verbo, sendo usado então de maneira proclítica, é uma próclise que foi empregada. Próclise por quê? Porque o pronome está antes do verbo. Perfeito? Ficou fácil? Só que existem algumas regrinhas que nós vamos ver hoje. A primeira é a palavra negativa. A segunda, pronomes relativos. Quem não lembra, eu tenho que lembrar agora. Pronomes relativos. Quais são eles? Até aprendemos esse ano, né? São aqueles pronomes que sempre retomam o antecedente. Lembram disso? Que, quem, cujo, qual, a qual, as quais. Lembram disso, né, gente? Com certeza. Então, olha só. Se eu tenho um pronome relativo na minha oração e eu tenho também presente um pronome oblíquo átono sendo empregado, este vai atraí-lo para próximo dele. Olha o caso dessa oração. Este é o advogado de que lhe falei. Reparem que o lhe está próximo do que, porque foi atraído por ser um pronome relativo. Ainda tenho amigos que me querem bem. Olha, esse me se aproximou do que, tá? Eu não poderia colocar esse lhe depois do verbo e nem esse me depois do verbo, ok? Pronomes indefinidos. Todo, cada, tudo. Pronomes indefinidos são aqueles com sentido vago, gente. Nada, nenhum. Só que o nada nenhum é usado com sentido negativo, né? Que acabamos de ver lá em cima. Certo, nada tem aqui? O nada também, às vezes, é usado com sentido negativo, não é verdade? Então, nós temos aqui pronomes indefinidos, tudo, todo, cada e tudo, tá? Tudo me chamava atenção, todos me ouviram, tá? Eu tenho aqui um pronome definido que atraiu o pronome para próximo dele. Portanto, eu tive que usá-lo antes do meu verbo e não depois. Eu não poderia, por exemplo, usar tudo chamava-me atenção. Eu não poderia fazer isso, pelo fato de que eu tenho um pronome indefinido aqui. Ficou claro para vocês isso? Advérbios. Os advérbios, quando eles serão utilizados? Só um minutinho, por favor. Pronto. Os advérbios, que vocês conhecem muito bem, como já, só, talvez, sempre, aqui, bem e outros mais, muitos outros, né, gente? Esses advérbios também são palavras atrativas, que vão aproximar, que vão chamar para próximo deles esse pronome na oração. Então, aqui, por exemplo, eu tenho sempre, olha o advérbio aqui, te convidarei para passear. Talvez você se esqueça do convite. Ah, professora, eu tenho um se próximo do você aqui. Não tá? Talvez se esqueça do convite. Então, gente, esse caso aqui em especial, logo depois desse advérbio talvez, eu tenho um pronome pessoal. E, nesse caso, o pronome pessoal também vai aproximar,
tá? Nós veremos isso daqui a pouco. Então, gente, sempre lembrando que a próclise só vai acontecer se há alguma palavra atrativa para a próxima, para que venha atraí-la para próximo dele, tá legal? Olha aqui também as conjunções subordinativas. Se, porque, como, quando, embora. As conjunções subordinativas são todas aquelas que nós aprendemos nas orações subordinadas adverbiais. Vocês lembram disso? As condicionais, as concessivas, lembraram? As conformativas, as consecutivas. Lembraram aí, gente? Muito bem. Então, essas conjunções subordinativas também são palavras atrativas. Então, vocês repararam que há muitos casos de próclise. Devido a essa grande quantidade de palavras atrativas, eu tenho inúmeras possibilidades de ocorrer uma próclise. Tá legal? Aqui, ó, quando te encontrei, tá? Uma temporal, uma conjunção subordinativa temporal. Se me der vontade, era uma conjunção subordinativa condicional, tá? Eu não poderia usar quando encontrei-te, eu não poderia. Essa atração do pronome oblíquo só não ocorre se entre a palavra atrativa e o verbo ocorrer uma pausa. Nesse caso, o pronome deverá ser colocado depois do verbo, no caso, ênclise, tá, gente? Olha o que aconteceu aqui, vou mostrar para vocês. Atualmente é um advérbio, certo? Perfeito, professora. Se é um advérbio, é uma palavra atrativa. Então, ela vai atrair o pronome para próximo dela, formando uma próclise. Acontece que, reparem que após essa palavra atrativa, eu tenho uma vírgula. E, por causa dessa separação desse advérbio com o restante da oração, que foi através da vírgula, nesse caso, eu não posso mais usá-la. Não posso mais usar a próclise. Eu não posso mais usar esse pronome próximo a esse advérbio, tá? Por causa da vírgula. Então, nesse caso, eu preciso usar a ênclise, que é o pronome após. Então, é uma exceção, tá bom? Não, ponto. Vejo-te com muito carinho. Quando eu falei não e parei aí, eu finalizei a minha frase e comecei novamente. Então, eu não posso começar com o pronome oblíquo, portanto, o não vai funcionar como palavra atrativa, tá? Naturalmente, eu não uso a próclise, sim a ênclise, ok? Vamos ver os outros casos? Olha aqui. Com a preposição em, antes do verbo no gerúndio, olha, em se, iniciando a festa, em se, ouvindo o sinal, tá? Então, entre a preposição em e um verbo no gerúndio, eu preciso usar a próclise, esse pronome aí antes do meu verbo, tá? Nesse caso, no verbo no gerúndio, ok? Olha o número 2. Nas orações que expressam desejo, são orações optativas. Que Deus te ouça. E nem tem o que aqui, tem só Deus te ouça. Que se fosse o que, seria já utilizando o subjuntivo, né? Seria uma possibilidade. Aqui é uma expressão de desejo. Que Deus te ouça, não. Deus te ouça, tá? Então, Deus te ouça foi uma expressão optativa, foi um desejo, ok? Então, eu tive que usar o pronome antes do verbo, um pronome proclítico. 3. Nas orações exclamativas iniciadas com expressão exclamativa. Expressões exclamativas de um modo geral, olha aqui, ó. Como me enganei com meu time. Olha aqui uma expressão comum utilizada nas exclamativas, tá? Então, funcionando como palavra atrativa, antes do meu verbo, eu tenho o meu pronome proclítico. Quantos sonhos se passaram esta noite? Quantos sonhos? Foi formada uma expressão exclamativa aqui, que funcionou como palavra atrativa para esse pronome proclítico, ok? Aconteceu. Nas orações interrogativas também, gente, ó. Quantos anos se passaram desde sua partida? Quem me chamou? Ok? Então, esses são
essas são algumas regras que nós vimos, tá? Depois nós vamos exercitar bastante para que vocês possam fazer as atividades e possam a cada dia compreender, assimilar mais, tá? O uso desses pronomes oblíquos átonos antes do verbo, formando assim a próclise, tá certo, gente? A colocação adequada que é utilizada pela próclise antes do meu verbo. Deu para compreender? Ficou claro para vocês? Eu espero que tenha sido claro e espero que vocês tenham compreendido o uso desses pronomes e nós vamos continuar. Na próxima videoaula eu explico sobre a mesóclise e sobre a ênclise e, claro, retomando com outros exemplos aqui para vocês relembrarem o uso da próclise, tá bom? Beijo grande, que Deus abençoe vocês. Tchau, gente!